O vídeo que nós assistiremos juntos a seguir traz uma reflexão minuciosa sobre a escravidão atual que foi submetida à raça humana. A perspectiva de visão que você terá nos próximos minutos, certamente, lhe trará ao pensamento, ao raciocínio, à sua capacidade de análise, uma visão diferenciada do que você até agora tinha a respeito da serventia de nós, cidadãos comuns da sociedade, no processo de implementação da pirâmide Illuminati. Eu creio que vale a pena você assistir com a máxima atenção. E já dou um recado para os adversários do projeto nosso, que buscam meios de tentar de qualquer forma atingir não a minha ideia, mas a minha pessoa. Eu já digo que não há interesse nenhum da minha parte em expor o lado negro e terrível do capitalismo com intenção de justificar um outro regime de governo. O que eu digo, repito e insisto que você de uma vez por todas compreenda é que desde o primeiro volume do Prepare-se, a ideia sempre foi: prepare-se para a próxima, porque essa não tem mais jeito. Assim, não defendo eu um segundo regime para o nosso planeta. De maneira nenhuma, eu vou dizer para você, ou de maneira nenhuma eu estou convicto de que o capitalismo é ruim e que um outro processo do tipo socialismo ou comunismo é melhor. Não. O comunismo não daria jeito no problema do planeta. O socialismo também não. E o capitalismo é um mal sem cura. Então, o que eu sempre repito, e não me canso, é que este mundo não tem mais jeito. Mas apenas eu exponho vídeos como este que você vai assistir agora, para que você não tenha dúvidas de que na mão dos Illuminati você é apenas um moderno escravo, que eles gostam de chamar de gado. Vale a pena prestar muita atenção. Vamos juntos assistir. A servidão atual é uma escravidão moderna aceita por esta multidão de escravos que se arrastam pela face da terra. Eles mesmos compram as mercadorias que lhes escravizam cada vez mais. Eles mesmos vão em busca de um trabalho que os aliena cada vez mais. Emprego este que lhe é oferecido se estão suficientemente domados. Eles mesmos escolhem os amos a quem deverão agora servir. Para que essa tragédia absurda possa ter sucedido, foi preciso tirar desta classe a capacidade de perceber a respeito da exploração e o grau de alienação do qual são vítimas. Eis aí a estranha modernidade da época atual. Ao contrário dos escravos da antiguidade, aos servos da Idade Média e aos operários das primeiras revoluções industriais, estamos hoje frente a uma classe totalmente escravizada, que, no entanto, não se dá conta disso. E alguns deles, na verdade, preferem não enxergar isso. Eles não conhecem a rebelião, que deveria ser a única reação legítima dos explorados. Aceitam, sem discutir, a vida lamentável que foi planejada para eles. A renúncia e resignação são a fonte da sua desgraça. Eis então o pesadelo dos escravos modernos. Eles que não são donos de nada, mas se acham proprietários, que só aspiram deixar-se levar pela dança macabra do sistema de alienação. A opressão se moderniza, estendendo-se por todas as partes. As formas de mistificação que permitem ocultar nossa condição de escravos.
Mostrar a verdade do jeito que a verdade é e não tal como mostra o poder constitui a mais autêntica subversão. O urbanismo é a tomada do meio ambiente natural e humano pelo capitalismo que, ao desenvolver-se em sua lógica de dominação absoluta, refaz a totalidade do espaço como seu próprio cenário. À medida em que o homem constrói seu mundo com a força do trabalho alienado, o cenário deste mundo se converte na prisão onde terão que viver. Um mundo sórdido, sem sabor, nem odor, que leva consigo a miséria do modelo de produção dominante. Este cenário está em eterna construção. Nada nele é estável. A remodelação permanente do espaço que nos envolve se justifica pela amnésia generalizada e pela insegurança na qual devem viver seus habitantes. Trata-se de fazer tudo à imagem do sistema. O mundo se torna cada dia mais sujo e barulhento, como uma usina. Cada parcela deste mundo é propriedade de um Estado ou de uma pessoa em particular. Este roubo social, que é a apropriação exclusiva do solo, se encontra materializada na onipresença de muros, barreiras e fronteiras. São as marcas visíveis dessa separação que invade tudo, mas, ao mesmo tempo, a unificação do espaço, de acordo com os interesses do mercado capitalista, é o grande objetivo da nossa triste atualidade. O mundo deve transformar-se em uma imensa estrada, racionalizada ao extremo. Isso facilita o transporte das mercadorias. E todo obstáculo, natural ou humano, deve ser destruído. O ambiente onde se aglomera esta massa servil é o fiel reflexo da sua vida. É semelhante a jaulas, prisões, cavernas. Porém, contrariamente a escravos e prisioneiros, o explorado dos tempos atuais deve pagar por sua jaula. L'exploité des temps modernes doit payer sa cage. É neste lugar estreito onde os escravos modernos acumulam as novas mercadorias que, segundo as mensagens publicitárias, deveriam trazer-lhe felicidade e plenitude. Porém, quanto mais acumula mercadorias, mais ele se afasta da oportunidade de ser feliz. O bonheur s'éloigne de lui. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A mercadoria, ideológica por essência, despoja do seu trabalho aquele que a produz e despoja da sua vida aquele que a consome. No sistema capitalista dominante, já não é mais a demanda que condiciona a oferta, mas é a oferta que determina a demanda. Então é assim que diariamente surgem novas necessidades que são rapidamente consideradas como vitais para a maioria da população. Primeiro foi o rádio, depois o carro, a televisão, o computador, o telefone celular. Todas estas mercadorias distribuídas massivamente em um curto período de tempo. Elas então modificam profundamente as relações humanas. Serve, por um lado, para isolar o homem um pouco mais do seu semelhante. E, por outro lado, para difundir as principais mensagens do sistema dominante. As coisas que possuímos acabam por nos possuir. O que parece ser alimento pode muito bem ser um veneno. Mas é quando se alimenta que o escravo moderno ilustra melhor o estado de decadência em que se encontra. Dispondo de um tempo cada vez mais limitado para preparar a comida que come, ele se vê obrigado a engolir rápido o que a indústria agroquímica produz. Andando errantes pelos supermercados, procuram as porcarias que a sociedade da falsa abundância consente em dar-lhes.
Il n'a plus que l'illusion. Aí então só lhe resta a ilusão da escolha. A abundância dos produtos alimentícios apenas dissimula sua degradação e sua falsificação. Não são nada mais do que organismos geneticamente modificados com uma mistura de colorante e conservantes. Isso além de pesticidas, de hormônios e de outras tantas invenções da modernidade. Autres inventions de la modernité. Le plaisir O prazer imediato é a regra do modo de alimentação dominante atual. A rapidez é também a regra base de todas as formas de consumo. et les conséquences. E a consequência que ilustra esta forma de alimentação se vê em todas as partes. Mais c'est face au dénuement du Mas é frente à indigência da maioria que o homem ocidental goza de sua posição e do seu consumismo frenético. pourtant. E assim a miséria está em toda parte, onde reina a sociedade totalitária capitalista. Le monde A escassez é o outro lado da moeda da falsa abundância. et dans un système qui Num sistema que promove a desigualdade social como critério de progresso, mesmo se a produção agroquímica é suficiente para alimentar a totalidade da população mundial, la faim. a fome nunca deverá desaparecer. L'autre conséquence de la fausse abondance alimentaire est la A généralisation. outra consequência da falsa abundância alimentícia é a generalização das usinas de concentração e de exterminação massiva e bárbara das espécies que servem de alimento aos escravos. Là se trouve l'essence Esta même é a du real mode de essência do production. modo de produção dominante. La vie et l'humanité ne résistent A vida e a pas humanidade face au não désir resistem profond. ante ao desejo de proveito de certos indivíduos.